eu pegar 2 milhões de reais e investir esse dinheiro no mercado financeiro, será que eu consigo uma renda passiva de 15 mil reais por mês? O que tu acha, Grayson? Acho que sim. Vamos descobrir nesse vídeo. Bom, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o cálculo para saber se o patrimônio que você tem acumulado pode te gerar uma renda passiva grande o suficiente para te dar uma vida muito tranquila. Além disso, eu vou mostrar se é possível, né, ver de renda com 15 mil reais por mês, tendo 2 milhões de reais para investir. Antes disso, até pediria o teu palpite, se acha que sim, que nem o Gleison, se acha que não, comenta aqui abaixo para eu saber. E, podendo ou não, o fato aqui é que eu acredito que todo mundo que está nesse vídeo, todo mundo que é clubista, que acompanha o Clube do Valor, deseja, né, em chegar lá na frente, conquistar a liberdade financeira, em chegar lá na frente sem ter que ter medo dos boletos aí que vão chegando. O ponto é que por mais que você se dedique a aprender sobre investimentos, assista alguns vídeos aqui do Clube do Valor, de outros excelentes canais que tem por aqui, o fato é que não é fácil, né? Às vezes cada um fala uma coisa diferente, cada um tem uma estratégia diferente, e quer ou não, entender mais sobre finanças requer determinado tempo, determinada dedicação, né? Se eu fosse aí estudar 1 hora por dia sobre direito, eu ia ter uma boa noção jurídica, mas não ia conseguir ser um bom advogado. Por isso que, para simplificar as coisas, eu vou te mostrar aqui 5 passos que qualquer pessoa tem que seguir para conseguir lá na frente viver de renda, garantir a independência financeira, ou para garantir já isso hoje, né? Se você já tem 1, 2, 5, 10 milhões acumulados. Também vou te mostrar como calcular e criar seu plano para a independência financeira e vou responder, né, se 2 milhões de reais garantem uma liberdade financeira e com uma renda de 15 mil por mês. Dito isso, vamos lá, os 5 passos. 5 passos bem simples, bem direto ao ponto, tá? O passo número 1 é entender quanto que você tem hoje para investir nesse plano, né? Nesse plano de viver de renda, né? Com esse objetivo específico, que é para ser um objetivo diferente dos outros objetivos que você tem, como eventualmente comprar um imóvel próprio, trocar de imóvel, comprar uma casa da praia, comprar uma lancha, comprar um iate, seja lá qual for. Então você tem que pegar aqui o dinheiro que você tem investido e ter uma clareza do quanto desse dinheiro é para o plano específico da liberdade financeira. Passo número 2, é claro, é determinar qual sua renda passiva desejada no futuro, ou seja, qual a renda que você gostaria de ter a dinheiro de hoje que você fosse sentir muito tranquilo, muito livre financeiramente. No exemplo desse vídeo, eu vou calcular aqui como se essa renda passiva fosse 15 mil reais por mês, mas para você pode ser mais do que isso, ou pode ser menos do que isso, para mim é mais. Eu gostaria de uns 50 mil reais por mês a dinheiro de hoje de renda passiva para ter a maior tranquilidade do mundo, poder viajar a rodo e criar aí vários filhos. Passo número 3, um passo muito importante, talvez o mais importante dessa jornada, é determinar quanto você estima poder fazer de aporte por mês. Um aporte é um investimento, né? É dinheiro que você pega ali do seu fluxo de caixa, da sua renda ativa, né? Da sua renda do trabalho, poupa e coloca para investir no seu plano de independência financeira. A minha dica aqui é sempre pegar pelo menos 15% da sua renda e investir por longo prazo, podendo até pegar um valor maior, né? 20, 25% da renda. Quanto mais você poupar, quanto mais você aportar, mais rápido você vai chegar lá, não tem segredo. Bom, eu falei que o terceiro passo era o mais importante, mas talvez o quarto seja ainda mais, que é determinar qual estratégia você vai seguir para investir. Porque qual é o ponto, tá? Você está determinando um objetivo, que é viver de renda, você está trabalhando em cima de uma realidade atual, que é qual o patrimônio que você tem hoje, e você precisa ou fazer esse patrimônio crescer com o tempo e com novos aportes, ou trabalhar bem esse patrimônio, investir bem ele para ele já gerar essa renda passiva hoje. E isso aqui requer investimento com clareza. No Clube do Valor a gente segue uma estratégia chamada estratégia de alocação de ativos, que todos os nossos clientes dos serviços de wealth aqui seguem com a nossa ajuda, com o nosso auxílio. Nessa estratégia aqui, a gente olha primeiro para o risco que cada pessoa consegue e está disposta a correr, ou seja, a gente olha um pouco para baixo antes, né, para o risco, para depois pensar em potencial de retorno, né, em objetivo de retorno da carteira. Então, primeiro a gente protege, depois a gente pensa em multiplicar o patrimônio, sempre entendendo que cada pessoa é única. Sabe por quê? Porque não existe melhor investimento. De fato, cada pessoa é única. Se eu fosse fazer um jantar maravilhoso, para mim seria cerveja, um chopp bem gelado e entrecô ali no fogo, seria um bom churrasquinho. Para ti, eventualmente, seria, sei lá, uma lasanha, uma comida italiana, talvez você nem coma carne, talvez você não tome cerveja, não tome chopp. Enfim, cada pessoa é única e as características únicas de cada pessoa, elas têm que estar refletidas na sua carteira de investimentos. Evidentemente, não muda nada na carteira de investimentos de acordo com alguns gostos teus, mas com a tua tolerância ao risco e com o teu apetite em retorno e experiência do mercado, sim, isso muda. Então, cada pessoa tem que ter isso, a carteira ideal de investimentos. Esse não é o tema desse vídeo, mas ó, como você está vendo na tela agora, eu tenho todo esse processo, toda essa nossa estratégia de investimentos documentada aqui no e-book gratuito, se chama Como Investir R$1 Milhão. Te ajuda a investir R$1 milhão, quantias maiores e também quantias menores. Se quiser fazer o download desse e-book, pode apertar nesse botão aqui,
beleza? Daí coloca o seu nome e seu e-mail na próxima página, é gratuito, vai recebendo seu e-mail e tá tudo certo. Bem, dito tudo isso, o quinto e último passo, né, nesse plano prévio de renda é você definir premissas de taxa de retorno real, ou seja, do quanto a sua carteira tende a render acima da inflação daqui para frente. Já vou te mostrar tudo isso na prática com um simulador aqui nosso, mas antes eu preciso te alertar para um erro que você não pode cometer e que eu cometi lá no ano de 2010, quando eu tinha 17 anos, estava no primeiro ano da faculdade ali, gurizinho, e tive uma cadeira de matemática financeira, né, em que a gente tinha que comprar uma calculadora financeira, uma HP12C, né, quem fez administração, economia, contábeis, engenharia vai saber bem do que eu estou falando, e aprende a fazer vários cálculos, né, com a HP12C, inclusive aprende a projetar a aposentadoria, fazer plano para liberdade financeira. E aí eu me lembro, né, que nessa época a taxa Selic estava em 10,75% ao ano, né, para quem não sabe, a taxa Selic é quanto rende os investimentos com menor risco da economia, e eu peguei lá minha HP12C e comecei a calcular, né, eu começo aqui com um pouquinho de dinheiro, que é o que eu tenho, faço aporte de R$300 por mês, que eu acho que eu consigo fazer ao longo da minha jornada profissional, né, ao longo da minha vida de hoje e futura, invisto ali a 10,75% ao ano, né, que é a taxa Selic que estava nesse patamar, e quero ver de renda, sei lá, com R$10.000, fiz lá os cálculos e pá, a calculadora respondeu ali para mim que eu ia ver de renda em 30 anos e eu achei o máximo. Cheguei na aula, peito estufado, né, conheça o futuro novo milionário aqui e tal. E eu me lembro que o Diego, um colega meu da faculdade, ele botou água no meu chope. Ele basicamente falou o seguinte: Camilo, tu sabe que taxa Selic ela sobe e desce, né? Que ela só tá em 10,75% ao ano para controlar a inflação atual. E se a inflação for controlada, ela vai cair. Eu fiquei assim, tipo, tela azul, né? Eu não sabia disso. E outra coisa que ele me falou na mesma conversa foi: tu sabe que não se calcula projeção de retorno da tua carteira usando taxa Selic. Tem que descontar a inflação disso. E aí, o que eu fiz? Refiz os cálculos, projetando um retorno de 3% ao ano, daí sim, já descontado da inflação, e aqueles meus 30 anos para conquistar a liberdade financeira e independência financeira viraram 114 anos, e eu pensei, bicho, deu ruim, tem que mudar esse plano aqui, né? Tem que ganhar mais dinheiro, aportar mais, porque um prazo de 114 anos não rola. Eu reforço o quinto passo, que é pensar em taxa de retorno líquida de custos, líquida de impostos e principalmente real, já descontado da inflação. Foi o erro que eu cometi lá atrás, foi não ter considerado isso. Eu vou te mostrar agora como criar esse plano, porém, se você tem um patrimônio maior, tipo R$500.000, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais ou mais, eu tenho um convite para ti, que é para a gente conversar e para que a gente aqui do Clube do Valor crie esse plano para que você conquiste a sua liberdade financeira. Para investidores nesse patamar, acima de R$500.000 e com 1, 2 ou alguns milhões, a gente cria esse plano de forma 100% gratuita. Se você quiser que a gente entre em contato contigo, agende uma reunião e crie esse plano, basta apertar nesse botão aqui e preencher um rápido formulário. E antes que você pense: Camilo, cadê a pegadinha? Não tem pegadinha, a gente vai criar esse plano de forma gratuita e no final, se a gente entender que a gente consegue agregar valor na execução desse plano, que a gente consegue te ajudar a investir melhor, te ajudar a melhorar a tua carteira, aí sim a gente vai fazer uma proposta comercial. A Clube do Valor não é uma ONG, é uma empresa de wealth services que ajuda aí, orgulhosamente mais de 1.000 famílias, beleza? Como os nossos serviços servem para quem tem a partir de R$500.000, é por isso que eu estou colocando esse valor mínimo para a gente conversar. Dito isso, vamos lá. Os dois cenários dos investimentos, tá? A gente vai calcular aqui e vai projetar quanto a sua carteira renderia em dois diferentes cenários. O primeiro cenário é o cenário de extrema segurança, em que a gente projeta esses seus 2 milhões de reais investidos a uma taxa que foi parecida com o que rendeu 100% do CDI ou da taxa Selic historicamente. De novo, líquido de taxas e líquido de imposto de renda. Por mais você pense: não, Amir, mas a taxa Selic está em 13,75% ao ano. O fato é que a taxa Selic descontada de todos os custos, isso olhando para trás, ela rendeu menos do que isso. Ela rendeu mais ou menos 10,45% ao ano, só que se você investe no Tesouro Selic ou no CDB, tem que pagar imposto de renda sobre retorno, que vai ser, na melhor das hipóteses, 15% sobre o retorno. Depois ainda tem a taxa do Tesouro Direto, eventualmente outras taxas, e ainda você tem que descontar a inflação média desse período, ou seja, você sai de um retorno de quase 10,5% ao ano para algo mais ou menos perto de 3% ao ano. Investindo assim, você vai estar vendo seu dinheiro render menos, porém vai estar sempre protegido de oscilações no curto prazo. Investimento a 100% do CDI ou Tesouro Selic, por exemplo, eles não vão despencar, eles vão ter no máximo 1 dia, 2 dias ali no 0 a 0 caindo um pouquinho, mas a curva é para cima sem ou com raríssimas oscilações. Então esse aqui é o nosso primeiro cenário. O segundo cenário é a gente aqui projetando o desempenho também líquido de custo, líquido da inflação, de uma carteira diversificada entre diferentes classes de ativos, contando aí com ativos pré-fixados,
como Tesouro Prefixado, atrelados à inflação, como Tesouro PCA+, contando com o próprio Tesouro Selic, com ações brasileiras, ações norte-americanas, enfim, uma carteira em que o investidor esteja correndo riscos, mas com maior potencial de retorno e esse risco relativamente controlado por uma boa alocação de ativos. E aí aqui eu não vou entrar nos pormenores de como é que a gente fez esse cálculo, mas eu quero te dizer que aqui no Clube do Valor a gente fez uma estimativa de quanto teria rendido uma carteira assim, já líquido de custos, já líquido da inflação, e me passaram aqui a colinha que essa estimativa deu um retorno de 5,53% ao ano em termos reais. Então, considerando tudo que eu falei até aqui, os 5 passos para calcular se já dá para viver de renda ou para criar seu plano para viver de renda e os 2 cenários que eu acabei de explicar, é só colocar a mão na massa. Por isso eu te convido à tela do meu computador para a gente usar o simulador de independência financeira do Clube do Valor. Esse simulador aqui você pode acessar de forma gratuita, vou deixar o link na descrição. Aqui em cima aqui também. E aqui basicamente você passa por cada uma das etapas que eu te mostrei. Você coloca quanto dinheiro você tem para investir hoje. No caso, a dúvida desse vídeo é, com 2 milhões de reais, dá para ter uma renda passiva de 15 mil reais por mês? Então nesse caso, coloco 2 milhões de reais para investir. Eu coloco uma pessoa que não vai fazer aportes, que já está querendo viver de renda, já está querendo usufruir da independência financeira, que gostaria, de ter uma renda de 15 mil reais por mês e em um ano, Porque aqui tem que colocar algum prazo, vamos colocar um ano só. Aí clicando no botão próximo você vai receber aí o resultado dessa análise com os 2 cenários que eu te falei. No primeiro cenário, rendendo ali, aqui a taxa foi 2,82% ao ano, bem parecido com o que eu te mostrei, você não conseguiria gerar essa renda de 15 mil reais por mês. Você precisaria de 6 milhões e meio mais ou menos para isso, ou seja, você geraria uma renda mais ou menos perto de 5 mil reais por mês aqui. E no segundo cenário você também não conseguiria gerar essa renda de 15 mil reais por mês, porque o seu patrimônio meta para isso seria de 3 milhões 336 mil. Claro, você pode fazer suas próprias simulações apertando aqui nesse botão e tendo acesso a essa calculadora. Agora, como é que esse cálculo foi feito? Sabendo qual a taxa de retorno real você estima que a sua carteira vai render, basta pegar o patrimônio que você tem hoje, no caso desse vídeo, 2 milhões de reais, e multiplicar por essa taxa de retorno real. Então aqui no caso, vou multiplicar pela taxa de 2,82%. Então se eu tenho 2 milhões de reais, ele rende 2,82% ao ano acima da inflação, ele rende 56.400 reais acima da inflação, que em 12 meses dá uma média de 4.700 reais por mês. E investindo bem esses mesmos 2 milhões de reais, a taxa ali que a gente comentou de 5,53% ao ano, eles renderiam aí R$ 110.600 ao longo de um ano, que em 12 meses daria R$ 9.200 por mês. Portanto, não daria para esperar, numa simulação com o pé no chão, na vida real, ter um retorno de 15 mil reais por mês sustentável com uma carteira de 2 milhões, você precisaria ter um patrimônio um pouco maior para isso ou viver com um pouco menos de renda. Agora o grande ponto é que você precisa de 2 coisas aqui. Primeiro, fazer os seus próprios cálculos com a sua própria realidade e segundo, saber como investir bem para chegar lá. Para saber como investir bem para chegar lá, tem um vídeo aqui sobre como montar uma boa carteira de investimentos e para que você faça os seus próprios cálculos, o link para a nossa calculadora vai estar aqui, você pode acessar ela de forma gratuita. Um grande abraço e até mais.